Olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Tivemos um problema técnico por aqui e estamos então continuando a nossa live sobre ginástica rítmica. Boa noite, Ana Emily. Boa noite para Crislaine. Sejam bem-vindas por aqui. Espero que agora funcione melhor a internet e que a gente possa seguir aqui com a nossa live. Vamos que vamos. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente não perder o raciocínio, certo? Então eu falava aqui, o código de pontuação da ginástica rítmica, ele tem validade atual, né? O atual código até 2024, que é um ciclo olímpico um pouco menor, né? Por conta da pandemia. E eu falava também o porquê dessa mudança aí no código de pontuação, né? O que acontece? O código de pontuação ele tem essas mudanças porque as ginastas evoluem, porque elas começam a conquistar os elementos com mais facilidade, né? Eles vão fazendo menos sentido para a modalidade e aí vem o código de pontuação para renovar, movimentar e deixar ela ainda mais bonita. Então, bem-vindos quem está voltando por aqui, Bueno, doutora Daniela, Renata, sejam bem-vindos. E dessa vez o nosso código de pontuação ele tem uma ênfase no artístico, né? Então, até o último ciclo, a nota de artístico ela estava embutida na nota de dificuldade. Mas hoje nós temos 3 bancas, sendo uma delas a banca de dificuldade, que vai somar as coisas que a ginasta executar, os movimentos, né, que ela executar. Temos a banca de execução, que também vai somar as penalidades dessa ginasta. E temos então a terceira banca do artístico. Ana Emily, está travando ainda? Poxa vida, a prof já fez aqui umas mudanças para ver se melhorava. Mas tá difícil hoje. Estamos brigando aqui com a internet para ver se tudo volta ao normal. Mas estávamos falando sobre o artístico. Então, nesse momento, nós temos aí um código de pontuação focado no artístico, né? E eu vou mais uma vez falar sobre a frase do código de pontuação que mais descreve qual é o objetivo hoje do código de pontuação. Então, a ginástica rítmica é definida por uma composição única, construída em torno de uma escolha musical específica, né? A música, ela guia a escolha dos movimentos de todos os componentes da composição coreográfica. Eles devem ser criados com uma relação harmoniosa uns com os outros, né? A coreografia é inspirada pela música e que vai estabelecer o andamento da coreografia, o tema e também os movimentos e a estrutura da composição. Não deve ser uma música de fundo para os movimentos do corpo e para os movimentos com o aparelho. Então, o que isso significa? Eu gosto aqui de destacar algumas palavras, né? Alguns trechos dessa citação do código de pontuação. Então, ele fala em composição única, música guia e relação harmoniosa. Por que eu preciso entender tudo isso? Porque se a gente está buscando uma coreografia com unidade, né, uma unidade, é preciso que exista essa relação harmoniosa total com a música, né? Então, ginasta, música, movimento. Isso significa que não deve ser um colchão de retalhos, né? E também que não pode ser uma música de restaurante, né? Como alguns profissionais costumam comentar. Então, o que é essa música de restaurante? É uma música que vai estar ali tocando, mas que não vai ser o centro do contexto, né? Boa noite para quem tá chegando. Boa noite para Mel, para Liz, a Luzca Cabral, Natália, Ana Emily, JP de Deus, Renata e a Maristela querida, nossa aluna do curso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, ficou claro para vocês até aqui que é importante essa
essa tensão aí, essa ligação à música para poder então valorizar o artístico da nossa ginasta? Então, o código de pontuação, ele pede que a gente tenha uma ideia guia, né? E que seja contada através dos passos de dança, mas não somente neles, né? E sim tudo o que a ginasta executa. E nós temos também a proposta de uma utilização para os acentos musicais com efeitos, né? Impressões visuais que causem também um impacto para o espectador. E, em resumo, seria algo memorável, né? Algo que realmente deixe sua marca para os espectadores. E quando entramos na avaliação do artístico, nós temos então alguns itens que são considerados na hora de pontuar as faltas artísticas. E é sobre esses itens que a gente vai falar agora, né? Recentemente eu avaliei uma competição e tive a possibilidade de avaliar o artístico e eu percebi, assim, reforcei, né, o quanto está sendo bom essa nova forma de avaliar o artístico, porque ela acaba sendo teoricamente aí mais correta, né, ou mais palpável de a gente diferenciar uma ginasta de outra e não colocar todo mundo no mesmo pacote. E aqui, então a gente vai falar sobre o artístico, aí exigências um pouquinho diferentes. Travou, né? Eu tentei trocar a internet aqui para ver se melhora. Vamos lá. Maria Davolos, seja bem-vinda também por aqui. Obrigada pelo retorno, Maristela. Vamos ver se agora funciona tudo por aqui. Então, nós vamos lá aos itens do código de pontuação voltados ao artístico, né? Então, nós temos o primeiro item que é conhecido como o item 1, que é o caráter, né? Ele fala sobre um estilo musical claramente definido e que deve ficar claro do início ao fim da coreografia. Então, sabe uma música de tango? Quando toca uma música de tango, você deve assistir essa coreografia e mesmo se você não estiver ouvindo a música de tango, você precisa identificar qual é o estilo feito naquela coreografia. Ou, se você estiver ouvindo, é importante que você perceba claramente as mudanças de caráter da música junto com as mudanças de caráter dos movimentos. E tudo de uma forma harmoniosa, né? Nós temos então o item 2, que são os passos de dança. Segundo o código de pontuação, é uma sequência específica de movimentos dedicados a expressar a música. Então, o passo de dança, eles são sequência de movimentos voltados à música. É uma sequência coreografada com caráter, ritmo, tempo e acentos musicais. Na série de ginástica rítmica hoje são obrigatórios 2 passos de dança, né, que devem ter a duração de 8 segundos. E eles também devem ter no mínimo 2 modalidades de deslocamento, sendo que eles não podem ser deslocamentos genéricos, né, que servem para todas as músicas, por exemplo. Eles precisam ser específicos daquele caráter musical. E aí nós temos então o item 3, que é o item de expressão corporal. E sobre a expressão corporal, o código de pontuação fala na união de força e potência, beleza e elegância. Força, potência, beleza e elegância. E eu adoro essa palavra elegância, porque é assim que a ginasta deve ser. Ela tem que ser forte e potente para fazer os saltos, giros, lançar, recuperar os aparelhos, mas, sobretudo, é importante a elegância. E existem nas séries, né, as possibilidades de movimentos flexíveis, plásticos, com ampla movimentação do corpo, independente do tamanho, da estatura dessa nossa ginasta, né? E a expressão corporal, ela também inclui a expressão facial, que é necessário envolver o público e chamá-lo para aproveitar a coreografia, né? Mudanças dinâmicas criando contrastes são recursos, não, me fugiu a palavra. O item 4, ele busca então mudanças dinâmicas criando contrastes. O que isso significa? Os movimentos da ginasta e do aparelho, eles devem refletir as mudanças de tempo e dinamismo da música. Ou seja,
Os contrastes, eles devem ser criados com mudanças de tempo e intensidade nos movimentos, que podem ser até com pausas, desde que elas sejam previamente planejadas, né, e estratégicas. E tudo vai depender da música, né? São exigidos no mínimo 2 mudanças claras para que não exista essa penalidade no artístico da ginasta. Nós temos então o item 5, que é o efeito do corpo e do aparelho. E esse efeito, ele é a união de movimentos específicos com acentos musicais específicos, que devem criar então um efeito, né? Aquilo que é possível de ser reconhecido pelo público. Então não precisa ser nada mirabolante, mas é importante ter uma clara intenção de efeito, né? Então um exemplo aqui seria recuperar um aparelho de uma forma interessante, num momento interessante da música, né? Mas a gente está reforçando aquilo que já era bonito para deixar ainda mais impactante, né? Como algo esperado, criando aí um efeito surpresa, né? E não algo previsível. Seguimos travando? Poxa vida! Poxa vida! Então, a única coisa que a gente precisa entender sobre tudo isso é que precisa ser algo especial, algo único para causar esse impacto, esse efeito aí na coreografia. E o efeito é exigido uma vez na coreografia para que não tenha penalidades. Vamos ao item 6, que é a utilização do espaço. E aqui exige-se que tenha-se deslocamentos amplos por todo o espaço da quadra, né? De forma que a ginasta passe por todas as áreas. Não precisa tocar os 4 cantos, né? Mas é importante que ela passe por todas os quadrantes, né? As regiões ali da quadra. E essas direções também são importantes, né? Porque elas só devem ser variadas e não um movimento repetitivo de vai e vem. Então é importante dar atenção aí ao deslocamento dentro da quadra. Nós temos o item 7, que é o item unidade. E aí, lembra que eu falei agora há pouco que a coreografia deve ser algo único? Aqui é reforçado então essa relação harmoniosa entre os componentes artísticos para criar algo único, né? Exclusivo, único de um mesmo, de uma coisa só, né? A série ela deve retratar apenas uma imagem artística e não uma soma de vários remendos, por exemplo, né? E como item 8, a gente tem aqui as conexões. E para falar sobre conexões, a gente vai falar sobre os links entre os movimentos, né? Entre uma dificuldade e um lançamento, por exemplo, né? E tudo tem que ter uma relação lógica, intencional e, mais uma vez, harmoniosa. Como assim? A ginasta tem que ter uma mudança que seja justificável. Então, tem que ficar claro essa razão, né, pela qual ela está se movimentando e trazendo o próximo movimento, o movimento seguinte. Unificar, ligar e conectar tudo na série é uma forma de não ter essa penalidade de conexão. E esses movimentos unidos, eles devem ser suaves e conectados também ao caráter da música, né, da coreografia. Se a ginasta executar, então, essas desconexões, ela vai ser penalizada, né? Então, 1 minuto e meio ou 2 minutos e 30, com muita atenção às conexões da coreografia. Certo, professores? Vamos lá. O item número 9 tem a ver com ritmos. Ritmo, eu sempre falo que a nossa modalidade chama ginástica rítmica, e isso não é por acaso, né? É preciso que a gente perceba que esse ritmo ele deve estar visualmente claro nas frases e nos acentos musicais. E como o próprio código de pontuação traz, né, é importante ter então essa harmonia entre a pose final e o movimento final da ginasta. Quanta coisa estamos aqui no nosso artístico da ginástica rítmica, né? Então, tudo isso foi aperfeiçoado ao longo do tempo, ao longo dos anos, para que hoje a gente tivesse essa intenção maior no artístico, com uma intenção mais marcante e com séries mais interessantes de se assistir.
né? E como que o árbitro avalia? Ele vai assistir a série e ele vai anotar tudo o que ele vê. Então, ele viu um efeito, aqui ele viu uma conexão mal executada, ele viu um movimento com caráter, né? E depois que ele anotar tudo isso, ele vai lá na tabela do artístico e ele faz a soma, né, das penalidades, e aí vai surgir a nota final de artístico diminuída de 10, né? E como eu, professor ou treinador, posso desenvolver isso nas minhas ginastas, então, né? Aqui é importante reforçar que a gente precisa entender que não basta coreografar. Então, as melhorias das séries, elas vão se fazer no dia a dia, né? Então, para se coreografar na ginástica rítmica, é preciso se atentar a tudo isso que envolve o artístico, né? Todas as exigências de regulamento, da categoria da ginasta ou as exigências do código de pontuação. E como a gente está falando em artístico, é importante que o profissional se atente diariamente, detalhe por detalhe da coreografia, para que tudo isso que pode ser penalizado seja eliminado da série. Então, tudo o que é obrigação, né, que esteja claro e visível, é importante que seja realmente ali muito claro para o árbitro, para que assim não surjam as penalidades. E se nós temos então esses 9 itens, né, com possibilidade de penalização, é preciso que a gente esteja atento para que a gente não passe por essas penalidades, então eliminá-las da nossa série. A é sobre isso que eu vou falar na Semana da Ginástica Rítmica. Lembra que eu fiz um convite agora há pouco sobre a Semana da Ginástica Rítmica? Então, eu quero trazer para vocês aqui mais informações sobre o que vai ser o nosso evento, né? O evento da Semana da Ginástica Rítmica vai acontecer de 7 a 11 de novembro. Na próxima segunda-feira vai iniciar. É um evento 100% online, 100% gratuito, especialmente para os professores e treinadores de ginástica rítmica, né? O link da inscrição está na bio aqui do meu Instagram, para que vocês possam participar e também para que vocês compartilhem tudo isso, né? Eu peço que vocês compartilhem para que a gente tenha o maior número de participantes nesse evento. Lá a gente vai falar sobre ginástica rítmica, serão 3 aulas, 3 episódios, voltados aí para a parte artística da ginasta, né? E é importante que você assista essas 3 aulas, porque vai ter alguns brindes também por lá, tá legal? É um evento gratuito, né? Conta pra mim quantos eventos gratuitos de ginástica rítmica vocês veem por aí, né? E no episódio 1, então, que vai ser no dia 7 de novembro, a gente vai falar sobre atualização, que está na hora de a gente se atualizar, né? E no episódio 2 nós vamos então ter ferramentas para potencializar a performance artística das ginastas. E a terceira aula, que será no dia 11, serão os passos para essa jornada. Então nós temos aí 3 episódios, 3 aulas sendo preparadas com muito carinho e com muita atenção para que a gente tenha aí bastante informação e bastante conhecimento sobre a ginástica rítmica, né? Eu preparei esse evento então para professores e treinadores de ginástica, mas se você for auxiliar técnico, professor de balé, profissional de educação física, ginasta, ex-ginasta, professor de dança, alguém que busque trabalhar com a ginástica rítmica ou atuar, né, com a nossa modalidade, está muito bem-vindo também ao nosso evento. Então fica a dica aqui para os professores e treinadores de ginástica que buscam ter excelência e domínio na ginástica rítmica e no seu trabalho. Garanta sua vaga clicando no link da bio, porque as inscrições já iniciaram e semana que vem já estamos começando. Faltam apenas 7 dias para o nosso grande encontro. Então seguimos juntos por aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira. Uma ótima semana de treinos, uma ótima segunda-feira para todos vocês, uma ótima semana. Beijo grande e até a próxima!